Vamos contar histórias, relatos e contos de terror. Se você tem alguma história, nos envie por e-mail. A sua história pode ser a próxima a ser contada aqui no canal. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Naquele ano de 2012, eu estava trabalhando como entregador de lanches. Foi uma noite como qualquer outra, até que recebi um pedido que prometia ser diferente. E como sempre, o inesperado estava à espreita nas sombras daquela noite. Era tarde quando comecei minha última entrega. O GPS indicava um trajeto de 20 minutos de carro, o que era bastante incomum para uma única pizza. No entanto, o pedido incluía 4 pizzas grandes, o que me fez presumir que estava no caminho de uma festa. E as boas gorjetas que geralmente vinham com esses pedidos me animaram. O endereço me levava a uma área rural, com estradas de terra escuras e sinuosas que me faziam sentir um desconforto crescente. Quando finalmente cheguei ao local, parei-me com uma casa antiga e isolada no meio da mata escura. Não havia carros estacionados e todas as luzes da casa estavam acesas. Uma cena estranha para uma suposta festa. Estacionei meu carro e liguei para meu chefe solicitando para confirmar o endereço. Ele parecia mal-humorado, provavelmente preocupado com a demora na entrega. Ele insistiu que eu desse uma batida na porta e verificasse se havia alguém em casa. Devolver uma pizza era algo que meu chefe não toleraria, e eu não queria arriscar perder meu emprego. Respirei fundo e saí do carro, sentindo um arrepio percorrer minha espinha enquanto me dirigia à porta da casa. Não havia campainha, então bati com força. O silêncio que se seguia foi inquietante, mas eu não estava preparado para o que aconteceu a seguir. Bati novamente, mais forte, e então comecei a ouvir um som estranho vindo de dentro da casa. Era como se algo se arrastasse, algo que não conseguia identificar. Mais uma vez gritei que era o entregador da pizza, mas tudo ficou em silêncio novamente. Meu nervosismo aumentou, e eu estava prestes a voltar para o carro quando algo me fez parar. Um movimento rápido e assustador na janela. Alguém estava lá, me observando. Os olhos da pessoa estavam abertos de uma maneira perturbadora, fixa em mim. Deixei as pizzas caírem no chão e recuei em direção ao carro, com o coração acelerado. Pulei dentro do veículo e tentei ligar o motor, mas ele não pegou. A terceira tentativa finalmente deu certo, e acelerei rapidamente em direção à estrada de terra. No entanto, algo estava errado. O carro tremia e balançava de maneira anormal, como se algo estivesse preso sob ele. Parei para verificar e, para meu horror, descobri que os pneus foram cortados. Todos os 4 estavam vazios, com as rodas expostas. Eu sabia que alguém havia feito isso enquanto eu batia na porta daquela casa misteriosa. Em pânico, liguei para a polícia e relatei a situação. Eles me disseram para ficar no carro com as portas trancadas e aguardar a chegada das viaturas. Meu corpo tremia enquanto eu olhava a casa através das árvores escuras. Eu estava com medo do que estava acontecendo lá dentro. A polícia finalmente chegou, e eu me senti aliviado ao vê-los. Eles foram a investigar a casa, mas não encontraram ninguém além de alguns objetos refinados usados para cortar meus pneus. Os policiais suspeitaram que eu tinha sido perseguido por algum casal perturbado. Acreditavam que o homem do casal era responsável por cortar os pneus. No entanto, eles não conseguem encontrar os perigosos. Naquela noite tomei uma decisão de pedido de missão do meu trabalho de entregador. A visão da mulher na janela, com seus olhos assustadores e sorriso perturbador, assombrava meus pensamentos constantemente. Os anos se passaram, mas aquele episódio ainda deixou marcas profundas em mim. Eu só esperava que ninguém mais tivesse que enfrentar o mesmo terror que vivi naquela noite sombria. A história se tornou uma lembrança aterrorizante que nunca esqueceria. Um capítulo sombrio em minha vida que, apesar de ter acontecido, continuou a me assombrar. Vitória, uma jovem de 27 anos, trabalhava como entregadora em uma plataforma de entregas há mais de um ano. Sua vida era uma jornada diária de entregas, pedalando pelas ruas da cidade para ganhar a vida. Ela havia escolhido esse trabalho não apenas pelo dinheiro, mas também pela sensação de liberdade que o ciclismo lhe proporcionava. Durante seu tempo como entregadora, Vitória experimentou uma ampla gama de clientes e entregas. Algumas eram tão rotineiras que ela praticamente podia entregá-las de olhos fechados. Outras, no entanto, a surpreendiam todos os dias.
Mas nenhuma entrega havia mexido tanto com sua mente como aquela que a perturbou por muito tempo. Era uma noite típica de trabalho, e Vitória estava retornando para casa por volta da meia-noite. Exausta após um dia movimentado. Ela mal conseguia manter os olhos abertos quando seu aplicativo de entregas emitiu o familiar toque que indicava uma nova solicitação nas proximidades. Com um suspiro resignado, Vitória aceitou a entrega e se dirigiu ao endereço indicado. No entanto, ela não prestou atenção ao endereço específico naquele momento. À medida que se aproximava do local, a estrada começou a se estender para além dos bairros urbanos familiares. Quando finalmente percebeu, Vitória estava pedalando em direção a um lugar que jamais havia visitado antes, um pedaço afastado da cidade que desconhecia por completo. Apesar do pressentimento de que algo estava estranho, sua determinação a levou a continuar. Ao chegar no destino, Vitória notou que a área era surpreendentemente nova e estava impecavelmente limpa. As ruas estavam vazias, sem sinal de vida humana e casas sem cortinas, o que lhe arrepiou a espinha. Uma sensação de inquietação a envolveu, mas ela se obrigou a seguir em frente para completar a entrega. Vitória finalmente alcançou o endereço indicado pelo aplicativo e encontrou um homem parado no quintal de uma casa vazia, porém, impecavelmente mantida. O homem usava um traje elegantemente alinhado e seus sapatos brilhavam como se fossem novos. Seu cabelo estava penteado com precisão, e ele falava com uma voz gentil e uma atitude cortês que contrastava fortemente com a atmosfera estranha da área. Com um gesto gracioso, o homem entregou a Vitória uma quantia considerável de dinheiro vivo, notas intactas e imaculadas. Isso só a deixou ainda mais intrigada e inquieta. O homem agradeceu a Vitória calorosamente, despediu-se e desapareceu na casa vazia, fechando a porta atrás de si. Vitória saiu do local com a mente turvada pela perplexidade. Durante dias ela não conseguiu parar de pensar naquele encontro bizarro. Algo não estava certo naquela situação, e ela não conseguia descobrir o que era. 2 dias depois, enquanto assistia às notícias na TV, ela viu uma reportagem sobre um fugitivo perigoso, o líder de uma facção de assassinos de aluguel. Quando a foto dele apareceu na tela, Vitória imediatamente reconheceu o rosto do homem que ela havia encontrado naquela casa vazia e impecável. O choque a dominou. Ela havia estado cara a cara com um criminoso perigoso, sem sequer perceber na hora. A situação a deixou ainda mais apreensiva, dividida entre o alívio por ter saído ilesa e o medo de que o homem pudesse descobrir que ela o reconhecera. Vitória, desde então, passou a tomar precauções extras em suas entregas, sempre atenta a qualquer sinal de perigo. Aquela experiência a marcou profundamente, lembrando-a de que, por trás das rotineiras entregas do dia a dia, havia um mundo imprevisível e perigoso que ela tinha que enfrentar para ganhar a vida. Meu nome é Lucas. Eu era um entregador de pizzas em uma pequena cidade no interior. Trabalhar à noite sempre foi um pouco assustador, mas eu nunca imaginei que uma entrega mudaria minha vida para sempre. Era uma noite escura e chuvosa, com nuvens carregadas encobrindo a lua e a estrada. Eu estava dirigindo pela estrada deserta, com apenas o som da chuva batendo no teto do meu carro para me fazer companhia. O GPS me guiou até uma estrada sinistra e estreita, que parecia se perder na escuridão da floresta. O endereço indicava uma casa isolada no meio do nada. Assim que cheguei à casa, senti um arrepio percorrer minha espinha. A construção parecia abandonada há anos, com tábuas quebradas e janelas escuras como olhos vazios me encarando. Peguei a pizza e decidi ir até a porta da casa. A chuva caía cada vez mais forte, criando um ruído constante e perturbador. Quando bati na porta, o som ecoou sinistramente, como se a casa estivesse oca por dentro. Esperei por um tempo que pareceu uma eternidade, mas ninguém atendeu. Resolvi deixar a pizza na soleira da porta e partir, quando finalmente a porta se abriu lentamente. Uma figura alta e encharcada estava parada ali. "Você trouxe a pizza?" Uma voz rouca e sussurrante escapou da figura. Eu concordei com a cabeça, incapaz de falar. A pessoa estendeu uma mão esquelética e pálida, com dedos tão longos que pareciam garras. Entreguei a pizza. A figura pegou a caixa e voltou para dentro, desaparecendo na escuridão. Fui rápido para o meu carro, tremendo de medo. Assim que entrei no veículo e comecei a dirigir de volta pela estrada escura, meu coração ainda batendo forte,
Percebi que a figura não tinha me dado dinheiro suficiente para a pizza. Eu estava prestes a dar meia volta quando ouvi um barulho atrás de mim. Olhei pelo retrovisor e quase perdi o controle do carro. A figura estava de pé no meio da estrada, agora iluminada pelos faróis do meu carro. Seu rosto estava coberto por uma máscara de palhaço, com olhos vazios e um sorriso macabro. Eu pisei fundo no acelerador, o medo tomando conta de mim. A figura começou a correr atrás do meu carro, movendo-se de forma anormalmente rápida. Eu não sabia para onde estava indo, mas apenas queria escapar dali. O palhaço continuou perseguindo o carro, e eu dirigi freneticamente pela estrada sinuosa e encharcada. Nunca soube o que aconteceu com aquela pizza ou quem era aquele palhaço sinistro. Abandonei meu trabalho como entregador naquela noite, e jurei nunca mais voltar àquela estrada escura e assustadora.